Otimista ou pessimista? Que tipo de pessoa você é? Depois das 6, está começando agora. Ô, Gabi, antes da gente começar o nosso programa, eu queria perguntar para você se você Hum, tem alguma palavra que ultimamente tem irritado muito você. Tem duas palavras que estão me irritando ultimamente. A primeira é live. Eu não aguento mais ouvir a palavra live. Na verdade, para mim, live é uma das bandas de rock que eu mais gosto. Vou colocar aqui a imagem para a gente mudar esse negócio. E a outra, já que eu quero ressignificar a palavra live, é a palavra ressignificação. Eu não aguento mais ouvir que precisamos ressignificar a vida, ressignificar viagens, ressignificar tudo. Então, live, eu vou ressignificar a palavra live. Estou decidida a fazer isso. E você, o que está te irritando nesse momento? A coisa que mais me irrita nesse momento é a falta de conteúdo das celebridades, porque as celebridades agora não têm mais o que fazer, porque estão confinadas, e aí a tinta do cabelo Verdade. começa agora a acabar, né? Então não tem onde comprar tinta. E eles resolveram fazer filosofia, resolveram virar pensador contemporâneo. Eu acho que a rainha da minha irritação máxima sobre essas celebridades é a Anitta, que outro dia ela fez um programa, ou sei lá, um post, e ela gastou 5 minutos falando sobre as barreiras de corais artificiais e o impacto no turismo. Tentando até agora entender o que essa mulher falou, que ela disse que essas barreiras O que artificiais tem a ver com turismo? ultrapassam... Não, ela disse, as barreiras artificiais ultrapassam as barreiras da nossa própria realidade. Peraí, Paulo, você está falando da nossa grande pensadora brasileira, é, ok? Você é, está. Nós teremos haters. Não isso. faça isso. Então, vamos rezar para acabar esse confinamento, para essas celebridades parar de falar besteira, né, sobre pensamentos contemporâneos. Não é isso, Gabi? Os recifes de corais artificiais não é nada a ver com retornar ao ecossistema, né, marinho, tem a ver com turismo. Realmente, a gente vai mergulhar para ver isso. Oh, my God! Bom, Muito Gabi, bem, vamos mas voltar aqui. Diga. vamos falar do nosso tema, que é otimista ou pessimista? Quem você é? Quem nós somos? Vamos primeiro começar com uma definição rápida aí de otimismo e pessimismo. O que você pode nos falar? Bom, otimismo é algo que vem da palavra do latim chamado ótima, ou seja, toda pessoa que é otimista, ela tem que ser, né, numa análise, alguém que espera o melhor resultado possível para qualquer situação, né? Exato. E o pessimista vem da palavra latina péssimus, né, que significa o pior. O pessimista é um estado de espírito, né? É aquele que está sempre antecipando resultados indesejáveis, né? Então, Exato. Winston Churchill, inclusive, tem uma frase que diz que o pessimista vê a dificuldade em cada oportunidade e o otimista vê a oportunidade em cada Em dificuldade, cada dificuldade. né? É isso Então, mesmo. é muito legal, né? E você, Gabi, Olha, você é uma otimista ou uma pessimista? eu costumo dizer que eu sou uma otimista realista, ou seja, manter uma atitude mental positiva, mas sem tirar os pés do chão. Até porque se você tira o pé do chão, essa coisa de vou pensar, né? Então eu vou criar uma energia ao meu redor e as coisas vão acontecer. Eu acredito muito em atitude mental. Inclusive tem questões, estudos científicos, tem uma pesquisa de Harvard super interessante que mostra que pessoas positivas têm 50% menos risco, né, de problemas do coração, de pressão alta, de alto colesterol e etc., do que as pessoas pessimistas, tristes, etc. Então, eu acredito muito em ser positiva. Agora, isso sem desconectar da realidade, né? Porque aí você fica só naquela coisa, O Segredo. Você chegou a ler aquele livro, O Segredo, que fez um Muitos anos sucesso esse livro, muitos anos. muitos anos. Então, o que era aquilo? Né? Para mim, faltou uma coisa muito simples, que é a ação. Né? Então, você colocava lá a imagem da casa dos seus sonhos grudada no teto, dormia olhando para aquilo e aquilo ia se concretizar
so sorry, não vai se concretizar, né? Qual é a tua ação todo dia? O que você está fazendo para realmente fazer as coisas acontecerem? Isso eu chamo de uma pessoa positiva, uma pessoa otimista, realista. Faz sentido para você? Como é que você se classifica aí nessa situação, nesse Acho que momento? sim, porque eu acho que o otimista tem aquelas duas categorias, né? Que é o otimista naive, né? O irrealista, né? Que está fora da realidade. Está fora da realidade e está sempre ali esperando que alguma hora alguém vai mudar o cenário, né? Ou seja, alguma hora Deus vai ajudar, alguma hora vai chegar o barquinho, alguma hora isso vai passar, etc. Tá esperando o externo, né? Tá esperando algo. Exatamente, está fora esperando uma do força controle. do exterior que resolva aquela determinada situação e ali fica ali num pensamento positivo, otimista. Mas acho que o otimista realista é isso. Para mim, ele soa mais dentro de uma ação, né? Ele é mais protagonista, né? Através do seu estado de espírito, Exato. um processo de mudança, né? É. E, não, na verdade, eu acho que eu sou mais assim confiante, né? É, Boa. Eu não sei se eu sou nem otimista, realista, nem pessimista, mas eu acho que eu sou confiante, porque eu acho que quando a gente analisa tudo isso que está passando conosco, né, como sociedade, né, eu acho que esse estado de espírito em que a gente antecipa, né, resultados indesejáveis, ele desperta um pouco esse meu lado pessimista em relação às coisas, que é você vê até onde a gente chegou, você vê toda a questão do aquecimento global, de como as pessoas têm reagido perante essa crise, né? Essa história dos papel higiênico, né? Em que você vê, Que né, loucura isso, esse gente. comportamento coletivo de pessoas no supermercado comprando 6 meses de provisões de papel higiênico, sem saber, né? Porque a manada inteira está comprando, então eu vou comprar também. Esses movimentos de tráfego de máscaras, eu acho que tudo isso me impede de ser uma pessoa otimista, né? Mas por outro lado, eu acho que eu sou também otimista. Eu acredito também que o ser humano ele tem muito mais pessoas, né, comprando apenas 2 rolos de papel higiênico do que 50 rolos de papel higiênico. A gente tem uma tendência de olhar sempre aquela minoria. Para mim, eu acho que elas são minorias, né? Acho que a grande maioria das pessoas tem um pouco mais de respeito, de bom senso em relação ao coletivo, em relação ao cuidado do nosso planeta, etc. Então, eu acho A que eu sou gente tem um confiante. olhar, a gente tem um olhar, né, para as coisas, momentos de estresse, momentos de muita tensão, momentos às vezes negativos. A gente tem um olhar, né? Se você passa numa banca de jornal, assim, às vezes os teus olhos fixam em alguma coisa mais pesada. É normal isso, né? Agora, em compensação, a gente também tem aí, dependendo, e aí tem a ver com o que eu vou falar, que tem muito a ver com a atitude que você tem na vida toda, não só nesse momento. Eu acho que as coisas estão sendo ressaltadas, sendo ampliadas. Então, a gente está vendo, como você disse aí, egoísmo, né? A gente está vendo sensações assim de pessoas querendo garantir o seu, né, e não pensar no todo. Eu acho que isso está sendo ampliado, porque é uma atitude da vida das pessoas. Se a gente olhar bem, a gente vai ver também que tem atitudes sensacionais de criatividade, de caridade. Tem em São Paulo, uma vez eu ouvi uma pessoa falar muito legal, que tem ali o Minhocão, né? Tem ali aquele viaduto. Você tem 2 olhares para a vida. Você pode olhar para cima dele e você vai ver sempre aquele trânsito, tudo lotado, poluição e etc. Embaixo, toda quarta-feira e todo sábado tem um sopão para pessoas de rua e muita gente se reúne ali para ajudar, para levar roupas. E é um momento incrível que tem embaixo do viaduto. Qual é o teu olhar para a vida? E eu acredito que isso é da vida toda, que hoje isso só está sendo ampliado. Faz sentido para você? Como é que você vê isso? Não, faz sentido. A maneira pela qual você enxerga e que você traz isso para dentro de você, você, de alguma maneira, está construindo alguma coisa de positivo em relação a você, né? E isso
com certeza gera essa sensação de otimismo, como você chama de otimismo positivo, né? Um Realista, realista. realista, otimismo realista, né? Muito bom. O lance é a sensação, e você falou da confiança, é de a certeza de que eu posso, né? Então, podem me tirar tudo, mas a minha confiança de que eu posso fazer a coisa acontecer, saber, entender, avaliar cenários, avaliar recursos, é, olhar para frente, entender que os eventos negativos eles são temporários, as coisas são temporárias na vida, né? Coisas boas e coisas ruins, as coisas mudam, tudo se transforma, o mundo está em constante evolução, em transformação, então as coisas são transitórias. No momento que a gente entende isso, eu entendo o fato de se posicionar como confiante ou como positiva, otimista, realista, é que é confortante. E no momento que você tem esse conforto interno, você cria uma resiliência psicológica que vai, de repente, te impulsionar para frente. Você não vai ficar congelado, né? Com o medo, na insegurança, na incerteza. As Não, coisas, no momento que a gente entende que é transitório, as coisas, ok, é uma onda, né? Então a coisa vai passar. A gente tem falado, a gente falou no briefing sobre resiliência mental, né? Que é um ponto que é fundamental, que a gente tem que desenvolver, aprender a desenvolver em nós, para combater um pouco todo esse período de geração de ansiedade, né? Que a gente está tendo, né? No confinamento, nas incertezas, em toda essa produção de incertezas que todo mundo está vivendo. Eu não conheço um ser humano no planeta Terra hoje que possa dizer, não, eu não estou vivendo um momento de incerteza, porque isso é algo que está afetando nós como humanidade, não só na questão do nosso emprego, mas também na nossa existência. De tudo, claro. Então, essa resiliência, ela é fundamental, né? Porque da mesma maneira que nós somos capazes, pelo fato de sermos humanos, de trabalharmos com tantas ideias e tantos problemas, né? E que isso é que gera ansiedade, nós somos capazes também, com as mesmas ideias, né, ir buscar a solução para os nossos problemas. E isso gera um total de como você vê as coisas. Eu estava lendo uma coisa muito legal. Eu sempre estudei online, eu sempre vi webinars, eu sempre estudei bastante pela internet. Então, esse momento eu estou fazendo outras coisas e eu estou vendo muito psiquiatras, psicólogos, filósofos falando. Eu sempre gostei muito disso. Eu estou assistindo e eu vi um deles falando sobre o quanto a gente estava vivendo de forma anestesiada, né? A humanidade como um todo. Então, dentro do nosso conforto psíquico, dentro do nosso mundinho, né? Onde a gente não se permitia sentir as coisas de verdade. Nós somos seres emocionais. Então a gente estava vivendo uma coisa meio anestesiada, né? Então hoje nós vamos ter filhos. Então, como é que é um parto hoje em dia? Um parto é um evento, a gente vai lá, a gente marca uma hora, aí daqui a pouco é tudo limpo, tudo lindo, e daqui a pouco estamos com o bebê no colo. Como é que são feitas a criação de filhos? Os filhos não podem, não. A gente vai proteger, botar eles numa redoma de vidro para não ter sofrimento, né? A gente não vai nem contrariá-los, coitadinhos, eles têm que viver no prazer. E o que a gente resultou disso tudo? A gente tem aí, estamos falando, né, de guerras e de pandemias e de preocupações, etc. Isso tudo acontece dentro da gente. A gente tem milhões de pessoas depressivas, a gente tem pessoas que não conseguem encarar a realidade, né? Adolescentes que tiram uma nota baixa, que a namorada briga e pensam em suicídio, que é um mal. A depressão e suicídio são uns males aí da nossa atualidade. Então, esse momento, eles estavam falando que é um momento de entender, de sentir, de viver o que é ser um ser humano, em toda a sua intensidade. E a gente
vai sair da nossa redoma do prazer, né? Aquela roda que a gente estava vivendo de prazer e aprender que existe dor, que existe angústia, que existe... E a gente tem que criar barreiras e ferramentas para lidar com isso também. Isso é humano, né? Ter medo também é humano, tanto quanto ter prazer. Ser feliz e ser triste é humano, mas tudo é aquela pessoa que está constantemente feliz, eternamente, né? A gente acha estranho, ao mesmo tempo embaixo, né? Então, equilíbrio, acho que a palavra equilíbrio emocional aí é onde a gente está vivendo agora, está aprendendo na marra, né? Na verdade, o ser humano é justamente viver toda essa ambiguidade, porque a gente Tudo estava isso. vivendo muito nessas proteções, como você falou. Eu acho que essa geração, principalmente que a gente diz aí dos milênios, que não tiveram, né, um choque de realidade tão grande quanto a nossa geração teve, né? É, Viveu o que foi administrar 11 de setembro, o que foi administrar o Lehman Brothers, o que foi administrar a inflação 80% ao dia. Ou seja, essas pessoas que hoje estão na liderança das empresas, elas devem estar sofrendo muito, porque não viveram o caos que hoje estão sendo chamadas a responder, porque nunca tiveram essa que você chama da ambiguidade da vida, da ambivalência, da é, frustração, do paradoxo, né? Da capacidade de mudar rapidamente, né? Então, realmente, essa geração, esse momento que a gente está vivendo, exige fundamentalmente pessoas que sejam capazes de administrar uma situação dentro de uma situação de caos. é, Para isso, a gente precisa ter resiliência. é isso aí. Fundamentalmente, precisa ter Essa é a resiliência. palavra. Bom, Vamos indo para o final. Vamos vamos, lá, vamos dar, em vez das nossas dicas, vamos falar de, na verdade, é um pouco da gente, né? Como é que a gente está se mantendo confiante, como é que a gente está se mantendo um otimista realista. Quer começar? Quer que eu comece? Vamos vamos lá. lá, diga aí. Três cada um. Três cada um, vai lá. Três cada um. Vamos lá. Eu vou falar as minhas então. Primeiro de tudo, e aí foi um vídeo que eu fiz mais de uma semana atrás, dizendo como é que eu ia me posicionar. Eu esperei um pouquinho, não foi nos primeiros dias, e eu decidi que eu ia me posicionar nas redes sociais com boas notícias. Claro, falando sobre números, sobre estratégia do momento, mas com boas notícias. Isso está sendo, para mim, eu tenho recebido muitos retornos legais sobre isso, mas todo dia eu posto coisas boas que estão acontecendo, são coisas reais que estão acontecendo, mas para mim está sendo incrível, porque eu acabo o meu dia buscando coisas positivas na internet, e isso está fazendo muito bem para mim e me mantendo assim. Porque sim, estão acontecendo as pessoas, a solidariedade está aumentando, as coisas estão acontecendo, a criatividade das pessoas está aflorando, pessoas estão se unindo em coisas comuns. Então, existem notícias positivas lá fora. Segunda coisa é, é me manter aberta, me manter. Eu sempre fui muito curiosa. E eu acho que isso, sabe aquela coisa de eu não sei, eu vou aprender. Eu acredito de verdade que qualquer um de nós pode aprender qualquer coisa. E todo ano eu coloco algumas metas de aprendizagem, aprender alguma coisa nova. Então é me manter aberta. Então eu já pensei em várias possibilidades de mudar negócios, de ampliar, de rotinas diferentes aqui na minha casa. Então é me manter aberta. Me manter, assim, estão chegando coisas, ideias e propostas, conversando com pessoas diferentes. Eu acho que se manter aberta é muito bom. Você vê possibilidades, você vê novas portas, você se mantém lá na frente, você se mantém já na retomada da onda, né? Isso também mentalmente faz muito bem pra gente. E em terceiro lugar é comemorar pequenas coisas. É, eu também sempre fiz isso, como eu disse, eu acredito muito que sempre dependeu muito de como você leva a tua vida ao longo do tempo. Então, isso está sendo muito importante hoje. Comemoração de pequenas coisas. Eu estou falando pequenas mesmo, sabe? Um cliente que
continua comigo, que entendeu a importância desse momento, até uma lição de casa da minha filha que ela conseguiu fazer sozinha e que ela está feliz de ter conseguido, uma comida nova que a gente aprendeu aqui a fazer, porque eu sou um desastre na cozinha e eu estou aprendendo. Então, pequenas comemorações do dia a dia são esses 3. Ver pontos positivos em tudo, estar aberta, mas se manter curiosa e comemorar pequenas coisas. E Bom, você? Faça isso e você se transforma num verdadeiro otimista realista. E a Como é que você se curiosidade, mantém confiante? eu acho muito interessante a curiosidade, porque a curiosidade ela nos tira a carga de você ter que aprender rápido, ou seja, eu não estou fazendo nada, estou confinado, então eu preciso aprender italiano, eu preciso aprender a mexer em Excel, eu preciso isso, eu preciso daquilo. Não, acalma, você não precisa de nada, apenas explore a sua curiosidade, porque é ela que vai te levar no caminho do prazer, da satisfação e justamente na resposta a você ter uma atitude positiva, um otimismo, né? Otimismo, né? Se você não quer fazer 13 webinars por dia, assistir 9 lives, está tudo bem. Eu vou mostrar depois para você, qualquer dia, os meus desenhos. Eu estou aprendendo a desenhar. Depois você falou, dia você me mostrou uns desenhos bem bacanas. A gente está fazendo vários, eu tenho participado de vários webinars, você também, eu tenho sido chamado, muito mais como uma pessoa que é da indústria, que está tentando ajudar um pouco essa visão de recuo, um pouco essa postura que a gente está tomando de refletir, mas realmente não tente fazer 10 lives ou 10 webinars no mesmo dia, porque isso só tende a aumentar ainda mais a ansiedade, né? Na minha parte, eu confesso a você que eu não mudei nada as minhas práticas de vida com todos esses acontecimentos. Uma das coisas que eu considero super importante, eu escrevi um artigo a respeito disso no ano passado, que é a gratitude, né? Eu acho que você tem que ter gratitude em relação ao momento do aqui e agora que você está vivendo, a gratitude em relação à tua relação com as pessoas, seja essas pessoas as mais humildes possíveis ou as pessoas mais, vamos dizer, sofisticadas dentro de uma hierarquia possíveis, ou seja, aprenda a ser grato com as pessoas, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o ponto que eu acho que você tem que ter conexões que façam sentido com as pessoas, ou seja, explore dentro dessa ótica da confiança, né, do positivismo, explore não só procurar as pessoas nos momentos em que você precisa, porque ela tem um cargo, porque ela tem um dinheiro, porque ela tem uma importância, né? Não é uma importância, a gente chama de pele, não uma importância interior para você, né? Então, estabeleça conexões, aproveite esse momento. Eu tenho falado muito ao telefone com as pessoas estão necessitadas de falar, né? Então, acho que estabelecer essas conexões que façam sentido muito mais do que o sentido material. E, por último, construção de cenário, né? Eu acho que a melhor maneira da gente conseguir se projetar no futuro que é incerto não é se basear no passado, mas é você tentar criar hipóteses do que vai estar acontecendo em cima das informações que você obtém, né? E a partir do que vai estar acontecendo, você começa a criar caminhos para poder chegar nessas hipóteses. Então, eu sempre fui um construtor de cenários, eu acho que isso é um ponto que é fundamental para se manter confiante, né? E existem conhecimentos aprendidos, né? A gente não pode, de repente, ter um histórico aí de dados para trás, que a gente talvez, né, não vai poder usar, mas existem conhecimentos, aprendizagem aí que a gente traz, né, ao longo do tempo. Sensacional! Bom, muito bem! Gabi, foi um papo meio cabeça, mas acho que é importante também, nesse momento, a gente abrir o nosso espaço para nós discutirmos um pouco esses assuntos. Que a gente realmente está pensando essas coisas e o pessoal, de repente, tá refletindo aí. Vamos refletir junto. Isso aí. Fechou. Bom, beijo para ti. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.